Você já assistiu novela? A gente vai falar hoje sobre a cultura da teledramaturgia no Brasil e a importância disso para a sociedade brasileira. Meu nome é Anderson França e você está na coluna de terça. Muita gente não sabe, mas a cultura de novelas no Brasil já caminha para quase 100 anos. A primeira novela é de 1951, foi escrita por Walter Foster, na antiga TV Tupi, que se tornou depois TV Globo. Ela se chamava Sua Vida Me Pertence e era uma novela pequena, de 15 capítulos, que era exibida no máximo 2 vezes por semana. Ali é preciso dizer que a ascensão da cultura de novelas nesse período da década de 50 se dá exatamente por conta do Chateaubriand. O Assis Chateaubriand era dono do grupo Diários Associados, que era o principal grupo de comunicação no Brasil. Na época, o Roberto Marinho era só um jornalista. Ele já podia até ter algumas atividades empresariais, e de fato tinha, mas ele não tinha ainda a Rede Globo. As concessões de TV e as concessões de rádio eram caríssimas e poucas pessoas podiam ter. Tanto é que na própria história do Silvio Santos é contada isso. Inclusive, acho que no Brasil, eu acho que está na Amazon, se não me engano, ou na Star, acho que na Disney. Eu assisti pela Disney, em Portugal. E aí conta a história do Silvio Santos, e o Silvio Santos querendo entrar numa elite de produtores, de donos de concessão de TV, e era dificílimo. Era o Roberto Marinho, eram umas 2 caras assim que mandavam realmente naquela época. Mas antes do Roberto Marinho entrar em cena, tinha o Assis Chateaubriand, que foi o primeirão. E o Assis Chateaubriand, ele já vinha com a TV Tupi, a Rádio Tupi, e a rádio no Brasil foi o primeiro grande ensaio para a cultura de massa que gerou as novelas, porque nas rádios, e na Rádio Tupi, na Rádio Nacional, a gente tinha as radionovelas, que eram feitas inclusive com auditório. As radionovelas feitas na Rádio Nacional eram feitas com um auditório assim, de 200, 300 pessoas, onde nesse auditório também haviam concursos de música, de espetáculos e de talentos variados, grandes cantores do samba canção e do cancioneiro brasileiro do começo do século XX se apresentaram na Rádio Nacional. Noel Rosa, Nelson Gonçalves, Ângela Maria, Dolores Duran, muita gente importante se apresentou ali. Então, nesse auditório, que também funcionava como auditório de uma rádio, que era a Rádio Nacional, que fica ali em frente ao número 1 da Rio Branco, fica ali, na verdade, né, onde hoje é o Boulevard Olímpico do Rio de Janeiro, a antiga Praça Mauá, que também já foi conhecido por ser uma zona de baixo meretrício, mas naquela época era extremamente classudo, todo mundo ia ali e depois ia para o Café Nice, tal. Eu já falei muito sobre isso. Mas você tinha a Rádio Nacional e as pessoas acompanhavam as radionovelas, que eram feitas ao vivão. Então tinha aquele cara que cuidava da sonoridade, né, dos efeitos sonoros, da sonoplastia. Então esse cara, ele era responsável por, sei lá, o vilão entrou na sua casa e ouvem-se os passos do vilão. Aí o cara era responsável por fazer os passos do vilão, assim, numa mesa com sapato e tal. Chuva e trovoada, ele tinha que fazer, balançando aquela chapa chama chapa, né, de raio-x, o povo chamava de chapa, né, balançava aquilo, mexia um plástico e tal, era chuva e tal, não sei o quê. E isso era feito ao vivo para as pessoas. Então a radionovela era muito escutada no Rio de Janeiro e em São Paulo, e aí o brasileiro foi ganhando gosto por ouvir histórias. Coisa que está acontecendo hoje de novo, meio que com podcast, ou a gente aqui, por exemplo, ouvindo uma história no YouTube, no Facebook, no Instagram, onde você estiver me acessando. Isso é antigo. O ser humano gosta de ouvir história. A história está na vida do ser humano, mesmo quando não tinha escrita. Já era a oralidade. E, de forma oral, pessoas passavam, tribos indígenas, povos originários, passavam suas tradições, histórias e mitologias de geração em geração, ou seja, nada mais era do que assistir uma grande novela. Todo mundo se reunia na aldeia no final do dia e ouvia o pajé falando as grandes histórias de mitologia que existiam, envolvendo Tupã, os deuses e tal, e todo mundo prestava atenção naquilo. Ou seja, já está no ser humano a coisa de ouvir histórias há muito tempo. Isso veio só mudando o seu caminho tecnológico. Ali naquele Brasil da década de 40 e 50, a gente tinha rádio. Quando a televisão chega no mundo, e aí Chateaubriand percebe que vai ser um grande negócio, ele vai e compra televisores, aparelhos nos Estados Unidos. E ele traz para o Brasil
e ele mesmo começa a promover a venda e até doar aparelhos e vender muito barato, porque por trás do aparelho estava o projeto dele da TV Tupi. E ele ia criar as novelas. Então a primeira novela foi, que na verdade era uma radionovela, agora passava a ser encenada. Os atores, ao invés de só falar, que todos tinham uma voz maravilhosa, agora eles também iam encenar. Então também eles iam se vestir, ficar num cenário, ia ter luz, ia ter tudo ao vivo, não podia ter erro. Então assim, ele começou a produzir isso. E a primeira novela produzida foi em 1951, escrita e dirigida pelo Walter Foster. E ela estreou em 21 de dezembro de 51 e foi até 15 de fevereiro de 52 e foi um sucesso. A partir dali, a teledramaturgia, que é a dramaturgia da televisão, passou a se estabelecer como uma instituição brasileira. Aí a Globo vem. A Globo, na verdade, compra a TV Tupi. E a Globo começa a produzir novelas. E aí vem grandes novelas. Vem Saramandaia, vem séries também como Bem Amado, Bandeira 2, que infelizmente se perdeu no incêndio da Globo na Urca, que eu gostaria muito de ver, porque era o mesmo ator de Bem Amado, é o ator de Bandeira 2. Então você começa a ter uma grande produção na Globo de teledramaturgia, e a Globo se torna então a referência de teledramaturgia na América Latina. Na verdade, eu vou puxar um pouco mais, porque eu já trabalhei na Globo como roteirista, e estou aí acompanhando todos os movimentos, cinema e tal. Eu posso te dizer que a Globo é uma das referências no mundo sobre teledramaturgia. A Globo tem o molho, ela sabe fazer novela. A novela da Globo, que teve a maior audiência, é uma que eu assisti quando criança, chamada Roque Santeiro. Essa novela alcançou 74 pontos no Ibope, na audiência na época. Isso é muita gente, o mundo parou, o Brasil, né, para assistir o último capítulo, e depois a gente teve uma reprodução disso com números menores na Vida Brasil. Pra você ter ideia de como era gigantesco esse número, a Renascer, que está correndo agora, a maior audiência de Renascer não foi 74 pontos, foi 25 pontos. A maior audiência de Renascer foi 25 pontos. Pra você ter ideia do que como era Roque Santeiro, era uma novela muito poderosa. Então, a teledramaturgia, ela se estabeleceu como uma instituição brasileira. É ali que a gente pensa o Brasil. Isso é importante falar. É na novela que a classe média, e sobretudo a classe média baixa, os operários, a classe trabalhadora, as donas de casa, é ali que as pessoas pensam o Brasil. Eu, quando trabalhei na Globo, me disseram que o roteiro de Malhação não era escrito para os jovens. Me disseram que o roteiro de Malhação era escrito para as mães. Que as mães queriam saber o que estava acontecendo na juventude. E Malhação era o tradutor disso. Olha que coisa interessante. Então todo mundo que escrevia para Malhação escrevia para as mães dos jovens. Não escrevia para os jovens. Embora tivesse muito jovem que assistisse, tinha muito mais mãe assistindo. Então eu acho engraçado quando eu falo com pessoas. Veja bem, eu não condeno, eu só acho engraçado. Quando eu converso com pessoas que têm diploma, são da academia, são de esquerda, e não tem nem televisão na sala e tudo mais, aí quando você fala assim, já viu novela? Não, novela é coisa de cafona, brega, é cultura de massa, é subcultura e tal, não sei o quê. Não, gente, eu não vejo assim. Eu vejo que a novela é um instrumento fortíssimo, poderosíssimo para a formação de pensamento. Se ela é mal ou bem usada, essa é uma outra discussão, assim como o voto. O voto pode ser mal ou bem usado, mas o voto é importante. Agora, a tradição de contar histórias para explicar a realidade, isso é um lugar importantíssimo, que hoje é hegemonicamente ocupado pela Globo. O SBT já tentou, a Band já tentou, a Record com os 10 mandamentos já tentou, mas é a Globo que tem a manha do gato, bicho. Tem o Projac, tem um outro estudo maior ainda que o Projac, tem altas tecnologias, tem câmeras que só eles têm na América Latina. Então a Globo tem uma mega produção, tem escritores muito bons, tem roteiristas muito bons. Por exemplo, o exemplo de Renascer. Renascer é tão boa que tem uma equipe de pesquisa, de sociologia, de filosofia, de psicologia, de tudo ali. Eu acho que a gente tem que considerar também a novela como um fator importante para explicar a sociedade brasileira. No Jornal Nacional, a gente fantasia o Brasil, mas é na novela que a gente entende o Brasil. Eu valorizo a novela e acho que você deveria começar a valorizar também, para ter um pensamento crítico sobre ela, sobre nós, e na verdade, sobre o Brasil que somos hoje, ontem e que vamos ser amanhã. Meu nome é Anderson França, apoie o nosso trabalho pelo Pix, colunadederça@gmail.com, pelo apoia.se/colunadederça e por todos os canais de assinatura que a gente tem no Spotify, no Instagram, onde mais a gente tem. Segue a gente, acompanha a gente, compartilha e comenta o que você achou desse vídeo. Valeu, gente, até a próxima.
in the rain.